E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Casio G-Shock DW5700. Você já conhece o canal Ednilson Relógios no YouTube? E o site? Ainda não? Então deixa eu apresentar para você. O Ednilson tem um site especial onde você encontra à venda relógios masculinos e femininos, nacionais e importados, pulseiras e acessórios, camisetas personalizadas das principais marcas de relógios, quadros especiais de decoração para sua casa ou escritório. Tudo ligado na temática do mundo dos relógios. Dá uma conferida, acesse ednilsonrelógios.com.br. Aí você escolheu o seu relógio ou acessório, como é que paga? Pode pagar via boleto, cartão de crédito, débito e com o Pix. O Ednilson Relógios entrega em todo o Brasil. E qualquer dúvida, no site já tem um link direto com o WhatsApp dele. Relógios e acessórios? ednilsonrelógios.com.br. Antes de começar a falar sobre o relógio, galera, eu vou passar para vocês as medidas e o peso dele também. Primeiro eu vou passar o peso aqui. O relógio pesa 54,5 gramas. Agora eu vou mostrar para vocês as medidas, né? Primeiro aqui o diâmetro de caixa, 45 milímetros. O comprimento, né? Distância entre pinos do relógio, 38 milímetros. Agora a espessura do relógio, 13 milímetros. Agora eu coloquei ele aqui no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Ele é um relógio aí médio para pequeno. Para quem tem pulso fino, é um excelente tamanho. Eu tenho um pulso fino e esse relógio aqui veste muito bem. Então você consegue ter uma noção aí, é extremamente confortável, prático esse relógio aqui, como vocês estão podendo ver aí no vídeo. Esse modelo aqui, ele tem a caixa em resina. Essa parte aqui externa, que é o bezel dele, é em borracha. Aqui no mostrador é cristal mineral. Os botões desse relógio aqui são em aço, assim como esses parafusos aqui, que fixam o bezel no lugar. A pulseira dele é em borracha, o passador também é em borracha. A fivela é em aço inoxidável. O outro lado da pulseira é perfeitamente igual. Na parte de dentro da pulseira tem esses quadradinhos aqui, ó, que ajudam no escoamento da água e também na ventilação no pulso. Porém, se você usa o relógio muito apertado, assim como eu, esses quadradinhos aqui podem machucar. O fundo do relógio é parafusado e essa tampa aqui é em aço inoxidável. Aqui embaixo vem alguns detalhes do relógio, como o número do módulo, que é esse conjunto de números dentro do retângulo. A referência desse modelo, né, que é o DW5700 BBMA, falando que ele tem essa tampa aqui em aço inoxidável e a resistência à água dele é de 200 metros de profundidade, porém esse não é um relógio para mergulhos, beleza? Galera, se você chegou até aqui e ainda está me assistindo, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui no canal ajuda demais o crescimento dele aqui dentro da plataforma. Aqui embaixo eu vou deixar alguns links importantes para você poder conferir, inclusive o link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui do lado vai aparecer um código QR para que você possa baixar o aplicativo, né? Para que você possa entrar no grupo caso você já tenha o aplicativo baixado e se você estiver assistindo
na televisão esse vídeo. Se você estiver assistindo no celular, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E também vai ter o link para você comprar esse relógio aqui, caso você queira. Vai ser o primeiro link da descrição. Você acessando aí já vai ser direcionado diretamente para o site onde esse relógio aqui é vendido, beleza? Então, galera, eu vou passar para vocês agora as funções que esse relógio tem. Aqui ele está no modo hora. Pressionando aqui o botão inferior esquerdo, ele muda para o alarme, contagem regressiva, cronômetro, volta à hora normal. Para você poder fazer o ajuste da hora, você tem que pressionar aqui ó, o botão superior esquerdo e segurar. Vai começar a piscar ali ó, o indicador de segundos para mostrar que você entrou no modo de ajuste de hora. Se você pressionar o botão de luz enquanto estiver piscando o segundo aqui, o relógio faz alteração entre o modo 12 e 24 horas, ó, como vocês estão podendo ver ali, ó, 24 horas. Agora, se você pressionar, some e ele está no modo 12 horas. Pressionando aqui o inferior esquerdo, você muda, estava no segundo, agora você mudou para hora. Pressionando aqui ó, o superior direito, você faz a mudança desse numeral que está piscando. Pressionando novamente, agora você foi para o minuto. Mesma coisa, ó. Você pressiona o superior direito para mudar o numeral que estiver piscando, ou aperta e segura para poder avançar rápido. Pressiona mais uma vez, agora você vai fazer o ajuste do calendário. Aqui na frente onde está piscando é o ano. Então, mesma coisa, você pressiona aqui, superior direito, ou pressiona e segura para ele avançar rápido. Agora você vai fazer o ajuste do mês. Aqui, ó, só pressionar o superior direito. Pressionando o inferior esquerdo, ele muda para o dia do mês. É a mesma coisa, tá? Ó, o botão superior direito para fazer a mudança. Pressionando novamente, ele vai voltar aqui para os segundos. Quando ele voltar para piscar o segundo novamente, você sabe que nessa parte de hora e data, você já fez todas as configurações possíveis. Agora, para parar de piscar, é só você pressionar aqui o superior esquerdo que ele vai parar. Seguindo para a próxima função, é o alarme. Para ajustar o alarme, é a mesma coisa que você fez na hora. Você vai pressionar o superior esquerdo, vai começar a piscar aqui o indicador de hora, você pressiona o superior direito. Pressionando novamente, agora você foi para o minuto, é a mesma coisa, ó. Só pressionar o superior direito que ele vai fazer a mudança, ou pressiona e segura para ele avançar rápido. Agora nesses 4 risquinhos aqui, isso é um alarme dedicado. No caso, você pode configurar o alarme para tocar numa data específica. Aqui nesse risquinho da frente você pode configurar o mês e nesses 2 risquinhos de trás você configura o dia do mês. Porém, se você fizer isso, o relógio ele só vai tocar naquela data específica de cada ano. Então saiba disso. Se você configurar aqui 3 de novembro, o relógio ele só vai tocar o alarme nesse horário que você configurou na data 3 de novembro de cada ano, entendeu? Caso você não queira ativar essa função, é só você manter aqui ó, esses risquinhos aqui, sem número nenhum, que o relógio vai tocar diariamente. Feita a configuração que você deseja, pressiona aqui ó, o superior esquerdo que o relógio vai parar de piscar e você já configurou o alarme. Pressionando o superior direito aqui, você consegue fazer a ativação do alarme. Igual vocês estão vendo ali, ó, tem uns risquinhos parecendo um código de barra. Aquilo ali é porque o alarme está ativo. Se você pressionar, ele desliga o alarme e liga o bip de hora, que é esse sininho que está mostrando aqui embaixo. Se você pressionar o superior direito novamente, agora você tem os 2 ligados em simultâneo, alarme e o bip de hora. Seguindo para a próxima função, agora é a contagem regressiva. Funciona exatamente da mesma forma. Pressiona aqui, ó, o superior esquerdo vai começar a piscar o indicador de hora. Você pressiona o inferior esquerdo, vai mudar. Agora ele está no 1 minuto. E agora ele está no segundo. Para fazer a alteração, é só você apertar aqui ó, o superior direito do relógio.
você apertar e soltar, ele avança de 1 em 1. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Alguns relógios não permitem que você faça o ajuste somente nos segundos. Esse relógio permite. Inclusive, alguns G-Shock só permite que você faça o ajuste na hora e no minuto. Aqui você consegue fazer o ajuste dos segundos também. Enquanto estiver piscando aqui qualquer um desses indicadores aqui, se você apertar o botão inferior direito, que é o da luz, você ativa o automático, igual está aparecendo aqui em cima, apareceu escrito auto. Esse auto significa que toda vez que o relógio alcançar a marcação que você colocou, ele vai reiniciar a contagem. Vou mostrar para vocês. Vou configurar aqui, ó, 7 segundos. Vou pressionar aqui o superior esquerdo, vai parar de piscar. Agora eu vou dar o Start. E vocês vão ver que ele vai alcançar a marcação e vai reiniciar a contagem. Viram? Ele emite um sinal e reinicia a contagem. Aqui eu botei só 7 segundos, mas você pode configurar o horário, o tempo que você quiser dentro de 24 horas. A outra função, você pressiona aqui, aperta o botão da luz, reparem que desativou a função auto, né? Agora o que vai acontecer? Ele vai alcançar a marcação determinada e não vai reiniciar a contagem. Vou mostrar para vocês. Ele vai aqui, ó. Quando alcançar, ele vai emitir um som e depois vai parar. Como vocês podem ver, ele não reiniciou a contagem, ele emite esse som durante 20 segundos e depois para e volta a marcação inicial que você já havia colocado. Agora vamos avançar para a próxima função. Aqui é o cronômetro. Você pressiona o superior direito e inicia. Superior direito você para a contagem. E o superior esquerdo você reseta a contagem. Próxima função, ele reinicia, né? Ele volta lá para a tela inicial, que é a tela de hora. Esse relógio aqui também tem a função de flashlight. Você vai, para ativar, você vai pressionar aqui, ó, o superior direito, mantém pressionado. Reparem que acendeu um balãozinho ali em cima dos segundos. Isso significa que toda vez que o relógio emitir algum som, a luz do relógio pisca em sincronia com esse som, né? Se for alarme, contagem regressiva, bip de hora, enfim, enquanto esse balão estiver aparente aqui, significa que a luz do relógio vai acender em sincronia com o alarme, tá? Para você desativar essa função, você pressiona o botão superior direito e mantém até que o balãozinho suma. Eu particularmente não gosto de deixar essa função ativa porque ela consome bateria de forma desnecessária. Aproveitando que a gente está falando da luz aqui, eu vou mostrar a capacidade de iluminação que esse relógio tem para vocês agora. Eu vou apagar aqui a luz do cenário para que vocês possam conferir. Tá aí, ó. A luz dele tem uma cor verde, ilumina de forma perfeita e completa o módulo do relógio. Você com certeza não terá problemas nenhum a acender essa luz aqui. Então, galera, esse relógio aqui, ele é um primo, né, do DW5600. Inclusive, esse relógio aqui, né, ele é o 5700. Mas se você não quiser esse bezel aqui, você pode trocar tranquilamente por um bezel de 5600 que vai funcionar nele sem problema nenhum. É só você tirar um e colocar outro. Eu, inclusive, tenho um aqui de 5600, né? E é simples, é só você trocar aqui, tirar os parafusos, tirar esse bezel e colocar o de 5600. Algumas pessoas não simpatizam, né, com esse formato redondo, talvez seja por falta de costume, né?
mas você, caso queira, você pode fazer a troca sem problemas nenhum. E esse aqui ele tem um diferencial de ter um módulo, assim como o cristal mineral aqui, espelhado, como vocês podem ver, ó, determinado ângulo que você bota, ele fica todo preto, né? E outro, ó, ele reflete a luz e você consegue enxergar a hora perfeitamente. Qual é a vantagem disso? Quando você mira o relógio numa fonte de luz, não só o cristal, como o módulo também é reflexivo. Então ele vai refletir a luz, então você vai conseguir enxergar perfeitamente a hora, né? Devido a ele ter essa função devido a ele ter esse módulo espelhado. Claro que você precisa ter um mínimo de luz, né, para que você possa botar o relógio para refletir, ou você simplesmente aciona a luz e você vai enxergar perfeitamente a hora no escuro, fica a seu critério. Esse relógio aqui, galera, é o de entrada na linha G-Shock. Ele tem a mesma qualidade, o mesmo desempenho, o mesmo módulo, as mesmas funções do 5600. Absolutamente tudo igual, tá? Algumas pequenas diferenças, né? Que esse módulo aqui ele é espelhado e tal, mas de forma geral é o mesmo relógio, né? Eu gosto de dizer assim. Só que ele tem esse módulo, esse bezel redondo. Como eu já disse, você pode trocar por um bezel de 5600, inclusive tem esse bezel aqui, ele é all black, né? Assim como esse, ó, não tem pintura nenhuma, somente as inscrições. É só você comprar, igual eu fiz aqui, e trocar por esse redondo, guarda original. De repente você consegue fazer aí uma mistura, uma variação. Isso aí fica a seu critério. Mas é o mesmo relógio, mesma qualidade. E você tem como ter um G-Shock, né, com preço não tão caro quanto são os outros, né, topo de linha. Esse aqui é um modelo de entrada, mas que vai te suprir a necessidade perfeitamente se você não se importar com sensores, bússola, aquela coisa toda. Você quer apenas um relógio que dure muito tempo, que seja um G-Shock, que tenha a qualidade e a resistência de um G-Shock, só que você não pode ou não quer pagar tão caro quanto os topo de linha. Esse modelo aqui é o mais recomendado para você. Como eu disse, caso você queira comprar esse modelo em específico, eu vou deixar o link aqui na descrição para você, caso queira, acessar o site onde ele é vendido e efetuar a compra. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve no canal, que é muito importante. Compartilha com mais pessoas, caso elas queiram ver, né? Queiram assistir esse vídeo. Vai ser interessante para elas também. E além de fazer isso, toda vez que você interage aqui no vídeo, você contribui para o crescimento do meu canal aqui dentro da plataforma, tá? Aqui embaixo tem alguns links importantes para você conferir, inclusive o link para você poder fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. O link está aqui embaixo na descrição e eu vou tentar deixar o código QR aqui do lado para que você consiga escanear caso você esteja assistindo esse vídeo na televisão. Se você estiver assistindo no celular, o link está aqui embaixo na descrição. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu! Fui!